Olá, você que está nos acompanhando pelo nosso aplicativo do Aula em Casa, minha cordial saudação. Eu sou o professor Gilson Dias e você que está nos acompanhando agora está na série do 6º ano do ensino fundamental. Seja muito bem-vindo. Vamos então iniciar o nosso componente de geografia na aula de número 87. Aula de geografia, e nós vamos falar agora sobre as paisagens do mundo. Muito bem, então, quando a gente fala das paisagens, quando a gente fala do espaço geográfico, é importante entender como ele é classificado. Na geografia, é um dos primeiros conceitos a serem abordados. Logo quando você começa o 6º ano ou do ensino fundamental, você é introduzido aos conceitos geográficos. E o primeiro conceito, um dos primeiros conceitos que aparecem para nós, são os conceitos de categorias geográficas. Dentre elas, nós destacamos paisagens e lugar. Então, apresento para vocês aqui alguns exemplos de paisagens em lugares do mundo. Por exemplo, Teatro Amazonas, a ponte do Rio Negro, né? Já dá para perceber de onde eu estou falando. Estamos falando do nosso lugar aqui no Amazonas, mas tem outros lugares no mundo. Machu Picchu, no Peru, a Muralha da China. São lugares onde o homem fez intervenções, tá? Intervenções na paisagem. Por exemplo, o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, né? A estátua do Cristo Redentor, ela não surgiu do nada, ela não apareceu do nada ali. Ela foi uma ação de intervenção do homem na paisagem. Assim como o Teatro Amazonas, também a ponte do Rio Negro, a cidade de Machu Picchu, a Muralha da China, são resultados da intervenção humana na paisagem, tá? Então o homem, ele observa a paisagem e ele a transforma. Então vamos apresentar para vocês um dos primeiros conceitos da geografia, que é o conceito de paisagem. O que é paisagem? Bom, ela é formada por diferentes elementos, tá? E podem ser denominados tanto natural, elementos naturais, tá? De domínio natural, ou humano. E também social, cultural ou econômico, que se articulam uns com os outros. Está em constante processo de modificação. A paisagem é um elemento que está sempre em modificação, sendo adaptada conforme as atividades humanas. Então, o homem contribui para a transformação da paisagem. Como eu falei para vocês, ela pode ser natural, social, cultural ou econômica, tá? A paisagem também é percebida por meio de sons, odores e movimentos. A paisagem faz parte do espaço geográfico e por isso ela pode ser classificada como paisagem natural e paisagem cultural. Importante destacar isso, porque você também pode sentir a paisagem. Você pode observar a paisagem, você pode sentir o movimento da paisagem e a transformação dela. Não foi... a paisagem natural, por exemplo, é aquela que não foi submetida pela ação do homem. Então, trago alguns exemplos para vocês de lugares aonde nós não temos a intervenção humana. Não quer dizer que o homem não conheça, tá? Por exemplo, a vegetação de taiga. Não quer dizer que ele não conhece esse tipo de vegetação. Já está catalogada, já está selecionada, né? A floresta temperada, por exemplo, está selecionada, está catalogada. A floresta amazônica, apesar de que nós não conhecemos boa parte da nossa floresta, tá? Mas quando a gente fala desse exemplo de paisagem, nós estamos falando de formas que o homem mantém preservada, tá? Então, nessa paisagem natural, por exemplo, nós não temos a modificação, como lá no exemplo que eu mostrei para vocês no início da aula. Não tem uma construção, não tem uma edificação, né? Por exemplo, no início da aula eu mostrei para vocês a paisagem do Rio de Janeiro, eu mostrei a paisagem do Teatro Amazonas. Quer dizer, o fato de construir um teatro no meio da floresta, por exemplo, transforma a paisagem onde está construído o teatro e todo o entorno aonde aquela paisagem está localizada. Na paisagem natural, nós não temos a ação do homem,
de interferência naquele lugar. Ainda se mantém ainda o estado original. Quando o homem transforma esse espaço, modifica esse espaço, ele vai ser chamado de paisagem cultural. Vamos ver como é classificado. Na paisagem cultural, é fruto da ação das coletividades, tá? A ação da sociedade, a ação do homem. Ela também é ação de caçadores, de coletores, que mesmo não exercendo suas atividades pastoris ou agrícolas, em seus constantes deslocamentos, podem modificar a paisagem. Então, o homem modificando a paisagem de modo irreversível, através do fogo, derrubada das árvores, etc. Então, o fato de uma construção, por exemplo, trouxe para vocês 4 exemplos de construção. Lá em Presidente Figueiredo, essa construção fica bem no centro da cidade, lá de Figueiredo, tá? A cidade de Parintins, vista a partir do rio, tá? Então nós temos a vista da catedral, temos a vista da catedral também lá de São Gabriel da Cachoeira, aqui no Amazonas. A cidade de Barcelos também vista a partir do rio, tá? Então são paisagens que são transformadas pela ação do homem. E quando elas são transformadas, essas paisagens, não pode voltar para o seu estado natural. Eu costumo dar um exemplo muito didático para esse tipo de aula, por exemplo, quando nós derrubamos uma árvore, tá? Para fazer uma mesa, uma cadeira, por exemplo, de madeira, até chegar na sua casa, até chegar onde você está agora, por exemplo, essa mesa, essa cadeira passou por um processo de transformação. Antes de estar na sua casa, essa cadeira, essa mesa foi uma árvore, foi uma semente. Então, essa semente caiu na terra, cresceu, desenvolveu, se transformou numa árvore, que foi derrubada, que foi transformada em pilhas de madeira, depois em lâminas de madeira, depois foi moldada em forma de mesa e cadeira. Ela não pode voltar a ser árvore novamente. Ela não tem condições de voltar a seu estado natural. Assim acontece com as paisagens. No mesmo momento que você modifica a paisagem, não dá para voltar para o seu estado natural. Então, a mesma coisa acontece nos lugares onde o homem ocupa. Continuando no conceito de paisagem, por exemplo, ela é um objeto de análise da geografia, sendo constituída através das relações do homem e seu espaço natural. Então, no conceito de paisagem, nós estamos falando de uma ação do homem, uma relação do homem com o espaço, tá? Ela retrata também relações sociais estabelecidas em um determinado local, onde o observador seleciona as imagens que achar mais relevantes. Portanto, diferentes pessoas enxergam as paisagens de forma diferente, tá? Isso é interessante também falar sobre como nós podemos classificar a paisagem. Então, cada pessoa observa a paisagem de uma forma diferenciada, tá? Então, por exemplo, quando você observa uma construção, uma edificação, uma cidade, por exemplo, cada um vai interpretar de uma forma como classificar essa cidade. Por exemplo, voltando ao exemplo do Teatro Amazonas, quem vai no teatro pela primeira vez precisa entender todo o contexto histórico da construção do teatro, a época da borracha, como se desenvolveu, como é que a cidade era organizada, né? Quem vai no teatro, às vezes não observa o impacto daquela construção no centro da cidade. Eu recomendo você fazer essa análise rapidinho enquanto nós estamos na aula, no município que você está ou na cidade que você está acompanhando a nossa aula hoje. Que construção, que elemento da construção humana modificou drasticamente a paisagem do lugar onde você vive? Ou do bairro que você está falando? Por exemplo, aqui na cidade de Manaus, nós temos vários marcos que foram transformados ao longo de muitos anos. Vários bairros aqui na cidade cresceram muito ao longo de muito tempo. Então, observa a paisagem
do bairro que você está, da cidade que você está, do município que você está e tenta classificá-lo. Ainda existem paisagens naturais, ainda existem paisagens que foram transformadas pela ação do homem, consegue classificá-las? Ah, tem a igreja, tem a praça, tem a prefeitura, tem o centro comercial, né? Então você pode classificar, uma forma de classificação geográfica também. As paisagens, vamos continuar, as paisagens e as suas marcas no tempo. As paisagens mudam de acordo com o tempo. As paisagens são transformadas e também se transformam, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala da transformação da paisagem, isso acontece ao longo de muito tempo ou pode acontecer em questão de meses. Por exemplo, aqui as imagens que eu trago para vocês de paisagens no mundo. Ó, a cidade de Atenas, né, lá na Grécia, e como está a cidade de hoje. Observa que houve uma transformação na cidade. Cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos, olha como ela está agora. Vocês percebem diferenças na transformação? A principal evidência para nós são as edificações, são as construções. Ó, aqui, muito bem, vamos parar aqui, observar rapidamente. Essa aqui é a cidade de São Paulo, tá? A Avenida Paulista, olha como ela era antes, no início do século, tá? Século XX, no caso. E olha como ela está nos dias de hoje. A principal marca é a transformação dessa paisagem a partir da ação humana. Quer dizer, o tempo foi passando e as construções vão se transformando. A cidade de Sydney, na Austrália. Que interessante, olha. Então você vai ver que as modificações na paisagem vão transformando o modo de pensar e o modo de agir das pessoas em relação à paisagem. Isso acontece em vários lugares do mundo. Mais uma vez eu convido você a refletir geograficamente como está acontecendo as transformações aí na tua cidade, aí no teu bairro. Você consegue perceber a mudança da paisagem? Se nós estivéssemos na escola regular, né, não estivéssemos no tempo da pandemia, você está nos acompanhando em casa, pelos aplicativos, você estaria observando a transformação na sua escola. Mas a escola também serve como um ambiente de transformação. Às vezes pintam uma parede, fazem um jardim. Tudo isso são elementos de transformação na paisagem. Outro elemento que eu quero trazer para vocês agora são a questão da diferença do tempo histórico para o tempo geológico. Vamos lá. O tempo histórico é o período do surgimento da humanidade, tá? Que corresponde ao uso de medidas de dezenas, centenas, até milhares de anos. No tempo geológico, é uma escala de tempo que costuma ser medida em milhões de anos ou até bilhões de anos. Tal classificação das eras geológicas em respectivos períodos. Importante entender isso para nós. O tempo histórico, o tempo cronológico, tá? É o que nós usamos do relógio, tá? Por exemplo, você perguntar a hora para você, que horas são nesse momento, você vai dizer para nós, olha, são exatamente 8 horas e 20 minutos, 20 horas e 20 minutos. Não sei, mas é possível classificar o tempo na medida. Então, nós classificamos o tempo de forma histórica e também classificamos o tempo de forma geológica. Na classificação geológica, é importante dizer para vocês que ela é medida em milhões de anos ou até bilhões de anos. Nós estamos no ano de 2021, tá? Mas é o ano classificado, o ano da era cristã, dentro de um calendário gregoriano. Então, estamos dentro de uma medida de tempo. Entretanto, a Terra, os elementos naturais da Terra têm outra medida de tempo. Tem um mapa que eu quero mostrar para vocês, que é o mapa da linha do tempo geológico. Observe. Nessa linha do tempo geológico, nós temos toda a formação dos seres vivos, por exemplo. Aqui nós temos uma classificação por bilhões de anos, tá? São chamados de períodos. O período ediano, arqueano, proterozoico,
tá? São períodos da Terra que a vida surge. Nós temos o surgimento da Terra, todos os elementos que garantem a estrutura do nosso planeta em bilhões de anos. Depois nós temos um período chamado de Paleozoico, tá? E dentro do período Paleozoico nós temos outros períodos que vão classificar o surgimento de animais, de répteis, de plantas, tá? O período Mesozoico também, que é o período de transformação do planeta, até o período Cenozoico, tá? E o ser humano aparece aqui no finalzinho do período Quaternário, tá? Muito pequenininha a presença do homem. Tem gente que pensa que o ser humano esteve junto com os dinossauros, né? Mas isso não é verdade. Nós não tivemos contato com esses grandes répteis, os dinossauros. Eles desapareceram bilhões de anos antes. Tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês que vai apresentar essa mesma tabela dentro de uma linha do tempo. Acompanhe. A tabela geológica é dividida por eras e períodos. No pré-cambriano temos a formação da Terra, 4,6 bilhões de anos. Rochas mais antigas, 3,8 bilhões de anos. Formas primitivas da vida, 2,7 bilhões de anos. Algas e bactérias, 1 bilhão. Era Paleozoica. Protozoários e esponjas, 600 milhões. Rochas sedimentárias mais antigas, 590 milhões. Peixes, 500 milhões. Plantas terrestres, 420 milhões. Anfíbios, 400 milhões. Insetos, 350 milhões. Répteis, 320 milhões. Era Mesozoica. Mamíferos, 230 milhões. Surgimento dos Montes Urais, 250 milhões. Plantas de sementes, 180 milhões. Petróleo e gás, 150 milhões. Pássaros, 130 milhões. Plantas com flores, 130 milhões. Últimos dinossauros, 50 milhões. Era Cenozoica, período terciário. Himalaia e montanhas rochosas, 65 milhões. Mamíferos gigantes, 60 milhões. Macacos, 36 milhões. Alpes, 30 milhões. Serras Nevada e das Cascatas, 26 milhões. Era Cenozoica, período quaternário. Grand Canyon, 2 milhões. Evolução dos seres humanos na Era Cenozoica. Muito bem, então você acompanhou todo o processo de evolução da Terra a partir dessa linha cronológica, geológica do tempo, na verdade, né? Linha do tempo Cenozoica. Vimos todo esse processo de transformação da Terra e o ser humano aparecendo lá no finalzinho dessa linha do tempo. E detalhe, aparecendo e sendo transformado, evoluindo, né? Todo o processo de evolução do homem. Tá bom? Então, nós vamos agora para fazer a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, acompanha comigo a primeira questão. Assinale a opção incorreta em relação às características da paisagem. Tá bom? Então, temos as alternativas, você vai ler com cuidado e daqui a pouco a gente responde. Na segunda questão, quero que você coloque no chat para nós qual o conceito de paisagem natural e paisagem cultural, tá bom? Então, responde no chat qual o conceito que você entendeu da aula de paisagem natural e cultural. Na terceira questão, eu quero que você enumere a coluna a partir... a primeira coluna a partir da base dos conceitos de paisagem natural e cultural. Então, tu tem coluna 1, paisagem natural e paisagem cultural. E na coluna 2, eu quero que você enumere quem é natural e quem é cultural nessa coluna, tá bom? Um tempinho para vocês responderem e responde no chat, por favor. Valeu!
Muito bem, pessoal, estamos de volta para o nosso momento de interatividade com vocês. Quero lembrar que nós estamos ao vivo, né? Aqui do Centro de Mídias do Estado do Amazonas. Você pode participar por meio do nosso aplicativo do Aula em Casa. Você pode baixar aí na sua galeria de aplicativos ou também no YouTube. Estamos também sendo transmitidos aí para todo o estado do Amazonas, do Brasil e do mundo, tá? Então, na nossa interatividade, nossos alunos participaram, né? A Eduarda, da Escola Estadual Dom Jacques Damasceno, tá? Colocou aí a letra B, primeira questão. O Gustavo colocou letra C. O Luiz Castro colocou letra D. A Suelen colocou na primeira questão letra B. A Paola colocou paisagem natural e paisagem natural, aquela que não foi modificada pelo homem, tá? A Maria Eduarda colocou na primeira questão letra A. O Márcio José colocou letra D. O Fabiano colocou na primeira questão letra A. Tá bom, Fabiano? Botou bastantes A's assim pra gente saber. A Lana Caroline, eu acho, né, ela disse que não entendeu a questão 3. Não se preocupa, a gente já vai responder as questões, tá? E aí a gente não se preocupa se não deu tempo também de responder tudo, né? A gente tem um pouquinho de tempo. Mas o importante é isso, que você tem que fazer, que você leia. E se você não entender, você pode falar também, que a gente vai responder no chat. Tá bom? Que mais aqui também? Da Escola Estadual Gilberto Mestrinho, o pessoal da Escola Gilberto Mestrinho participando, tá? Eu não tô ouvindo, mas eu tô vendo que vocês escrevem, tá? Eu acho que eu falei durante a exposição, né? Quero ouvir vocês, então eu quero ouvir vocês no chat, né? Vocês falam, escrevem no chat que a gente vai falar, dar voz a vocês, tá bom? Que mais? A Vitória Braga. Vitória, queria falar o nome dela, tá bom? Oi, Vitória, que bom, quero que você escreva agora aqui a resposta para nós. Vamos então à primeira questão? Bora lá? Então, na primeira questão diz o seguinte: assinale a opção incorreta em relação às características da paisagem. Letra A. As paisagens representam apenas elementos naturais de um determinado lugar? Letra B. A paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos veem em um determinado local. A paisagem também é percebida por meio de sons, odores e movimentos. Letra C. As paisagens se transformam e são transformadas. Letra D. A paisagem é formada por diferentes elementos, podem ser domínio natural, humano, social, cultural ou econômico, que articulam uns com os outros, tá bom? É importante destacar que nós queríamos que vocês marcassem a alternativa incorreta. Significa que todas as outras estão corretas. Vou começar da letra D. Está correta porque ela é formada por diferentes elementos. Podem ser domínio natural, humano, social, cultural. A letra C também está correta. As paisagens são transformadas, né? Elas se transformam e são transformadas. Na letra B, a paisagem é tudo aquilo que nossos olhos podem ver em determinado local. Mas também a paisagem é percebida por meio de sons, por odores, por movimentos. Então a alternativa errada aí é a letra A. As paisagens representam apenas elementos naturais em determinado lugar. Então a alternativa incorreta aí é a letra A. Tá bom? O comentário dela diz o seguinte: as paisagens elas são compostas por diversos outros elementos, sejam elas de ordem natural, sejam elas de ordem cultural, tá? Representam aí diversos elementos naturais e culturais de determinado lugar. Vamos à segunda questão? Na segunda questão, qual o conceito de paisagem natural e paisagem cultural, tá? Teve resposta aqui, nossos alunos responderam, mas agora botar o conceito na tela para a gente poder comentar com mais detalhes. Na paisagem natural, é aquela que dispõe predominantemente de elementos naturais, sendo esses pouco ou ainda nada modificados pelas ações antrópicas, ou seja, pela ação humana. Se não teve interferência humana, ainda podemos classificar como paisagem natural. Na paisagem cultural, é aquela formada a partir da ação transformadora da atividade humana,
e também por elementos da natureza, que sofrem modificações pelos agentes ou foram posteriormente incorporados. A ação da natureza também transforma o meio onde nós vivemos, tá? O comentário sobre essa questão diz o seguinte: as transformações da paisagem natural ficam por conta dos seus agentes naturais e a transformação das paisagens culturais se dá pela ação da atividade humana. Então, a natureza, o vento, o sol, a chuva, né, eles também modificam a paisagem, tá? A ação do tempo, ele também modifica. Só que o tempo de modificação da paisagem é diferente de quando nós falamos da ação do homem, tá? Vocês viram nas paisagens que eu mostrei para vocês durante a aula que lugares, cidades foram transformadas em questão de alguns anos, né? Às vezes um século até. Mas quando nós falamos da paisagem transformada pela ação do tempo, nós temos aí milhões de anos envolvidos. É o tempo geológico, né? Que é diferente do tempo cronológico, tá bom? Na terceira questão, eu perguntei para vocês o seguinte: enumere a segunda coluna a partir da primeira, com base nos seus conceitos de paisagem natural e paisagem cultural. Então, eu vou botar 1, paisagem natural, e 2, paisagem cultural. Olha como era para você fazer. Você ia numerar de acordo com a classificação. Na coluna 2, diz o seguinte: paisagem ambiental, parque ambiental, criado no espaço urbano de uma cidade. Isso é o quê? Paisagem natural ou paisagem cultural? Número 2, paisagem cultural. Hotel fazenda, reservado apenas para o turismo. É paisagem natural ou paisagem cultural? Número 2, paisagem cultural. Floresta equatorial não ocupada pelo homem. Paisagem natural ou paisagem cultural? Então é paisagem natural aí. E o último, a rua de uma cidade industrializada. Natural ou cultural? Estamos falando de cultural. Observa a resposta. A sequência correta seria 2, 2, 1, 2. Tá bom? Então, essa seria a nossa terceira questão, tá? Então, pessoal, quero agradecer vocês do sexto ano. Turminha do sexto ano é muito animada, muito participativa, tá? E continuem com a gente no Aula em Casa. E daqui a pouco a gente volta com outras disciplinas de outros componentes. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.